Bom dia, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, amém? Bem, hoje dando continuidade à nossa série de lições, hoje nós estaremos abordando a lição número 8, que tem por título Espiritualidade Saudável. Vamos orar? Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta manhã que Tu tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos concede de estarmos reunidas em Teu nome para aprender um pouquinho mais da Tua palavra. Pai, que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, falar em nós, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que Tu queres, ó Pai, que a gente venha aprender para o nosso crescimento espiritual, para que possamos estreitar os nossos relacionamentos contigo. Pai, nos abençoa. Nos abençoa com a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que produz em nós amadurecimento. Pai, como nós precisamos de Ti. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por cada irmã, Senhor, por cada família aqui representada neste momento. Pai, fica conosco, nos guarda, Senhor, nos livra, Senhor, nesses tempos tão difíceis, mas que nós temos visto, ó Deus, a Tua boa mão nos conduzindo. Pai, muito obrigado. Continua conosco, fala, Senhor, através da Tua palavra em nós. É o que te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãs, eu gostaria de começar a nossa reflexão de hoje com uma pergunta. Você gosta de sofrer? Você tem prazer no sofrimento? Parece que eu já estou até vendo o rostinho de cada uma dizendo, eu não, irmã Vilma. E eu também digo, eu também não. Ninguém, não é, irmãs, gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar, né, dias difíceis, de sofrimento, de choro. Até porque, irmãs, nós não fomos criados para sofrer. Nós fomos criados para louvor da glória de Deus, para estarmos com Deus. Mas nós sabemos também, né, irmãs, que o pecado, ele fez essa separação, ele nos trouxe essa separação, não é? Porque a palavra do Senhor vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a palavra também diz que fomos reconciliados com Deus através do sacrifício vivo de Jesus na cruz. Então, né, somos filhos de Deus, pertencemos a Deus, porque fomos reconciliados com Cristo. Outra pergunta, irmãs. Vocês acreditam que por meio das adversidades, dos tempos difíceis, não é? Deus pode nos trazer ensinamentos? Eu acho que sim. Deus pode demonstrar o seu amor para conosco através das adversidades? Eu acredito que sim. Irmãs, nós vemos que nós estamos passando dias difíceis. E dias que muitas das vezes a gente pergunta, quando é que esse tempo vai passar? Sabemos? Não. Mas o nosso Deus, Ele sabe. Por quê? Deus, Ele é eterno. Deus, tem a eternidade diante dos seus olhos. Nosso tempo, hoje, são 24 horas, não é? Amanhã, 24 horas, e assim vai. Mas o nosso Deus, Ele é eterno. Ele sabe, de todas as coisas. E Deus tem um propósito em cada coisa que acontece. Porque Ele não é um Deus sem propósito. Mas tudo que acontece, Deus tem um propósito para cada uma delas. E nós vamos ver, que a palavra do Senhor lá através de 2 Pedro 3,8 vai dizer que um dia para Deus é como se fosse 1000 e 1000 como se fosse um. Deus é eterno, Ele vê, o princípio, Ele vê o fim, assim tudo está diante dos seus olhos. E, de antemão, Deus sabe, de tudo aquilo que nós viríamos de passar.
Mas em tudo isso, não é? Em todo sofrimento, tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de luta, Deus, Ele nos ensina. Ele é longânimo. E o desejo do coração de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Às vezes a gente, né, inclusive agora nessa pandemia em que nós estamos vivendo, não é? A gente fica inquieto. Quando é que esse tempo vai passar? Não é? Será que Jesus está demorando? Não é? Por que Jesus não aproveita esse tempo e vem nos buscar? Não sabemos. Deus é o Deus eterno. Ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor da nossa história, não é? Então, irmãs, nós vamos ver que ao longo de toda a história, né, da civilização, não é? Deus, ele, através até mesmo das adversidades, ele demonstra o seu amor por nós, dando o quê? Oportunidade do homem reconhecer os seus pecados, não é? E voltar-se para ele. Nós não sabemos quando esse tempo vai passar, mas Deus sabe. E no momento certo, não é? Vai passar. De repente até virar outras coisas. Nós não sabemos. Mas nós confiamos no Deus que, não é, nos prometeu que estaria conosco. E Ele está conosco. É difícil? É, irmãs. Porque muitas das vezes você, não é, não está ali dentro daquele sofrimento. Né? Nós temos visto que nesses dias muitas pessoas têm sofrido, muitas pessoas têm tido perdas, e não é só, não é, perdas em família, antes queridos, mas têm perdido seus empregos. Nós vemos que a fome ela aumentou, não é? A necessidade tem aumentado a cada dia, as pessoas estão, não é, vulneráveis a muitas coisas. Mas nós temos plena confiança que Deus não perdeu o controle de tudo. Deus é Senhor da história e é Senhor de nossas vidas. E Ele, não é, a palavra do Senhor, que é a revelação de Deus para nós, Ele, não é, Ele nos prometeu que viria, não é, que viria nos buscar. Mas enquanto esse tempo não chega, nós temos visto, não é, que Deus é um Deus de amor. A gente vê que Ele é um Deus de amor e um Deus de oportunidade. Ele está dando tempo. Deus é longânimo para que, não é, as pessoas, o ser humano, ele venha a ser, não é, salvo por Jesus. Nós vamos ver que hoje o nosso texto base, ele está lá em 2 Pedro, né, capítulo 3, do versículo 8 em diante. Mas para a gente entender um pouco o que estava acontecendo, nós vamos voltar a 1 Pedro. E o contexto da carta de Pedro aos cristãos era esse, que eles estavam, não é, passando por um momento muito difícil. E Pedro escreve essa carta de 1 Pedro para exortar esses cristãos. Nós sabemos o que aconteceu, irmãs. Nós sabemos que antes de Jesus ser assunto aos céus, Jesus não é, ele nos deixa, não é? Ele nos deixa um mandamento ali, que nós deveríamos o quê? Ser o quê? As suas testemunhas, conforme lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: e ser-me-eis minhas testemunhas, não é? Não só aqui em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E depois a gente vai ver, não é? Ali quando chega no capítulo 2, ali a igreja primitiva, a gente vai ver que era uma igreja, né, que nós temos até por base sempre a igreja primitiva. Nós vamos ver que é uma igreja, não é, onde tinha uma comunhão constante, onde tinha, não é, um amor uns pelos outros, que era um amor mútuo muito grande,
não é? Onde tinha ali aquela singeleza de coração, aquela reunião, não é? E nós estamos sentindo falta dessa reunião, né, irmãs? Como nós sentimos falta de estarmos juntos uns com os outros, não é? Mas a gente via assim, mas existia, não é? Depois, né? Aquele tempo ali, e Deus foi, não é? Deus foi acrescentando aqueles que iam sendo salvos, até pelo testemunho daquela igreja, né? Que caiu na graça do povo. Mas foi algo assim que quando, não é? A gente vai lá para Atos, capítulo 8, versículo 1, nós vamos ver que estourou ali uma perseguição muito grande, muito ferrenha com os cristãos. Por quê? Não é? A gente vê ali que no capítulo 7 de Atos, nós vamos ver o quê? O martírio, a morte de Estevão, que era um homem cheio de graça, que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e aquele homem morreu. E ali, com a morte de Estevão, teve uma perseguição, porque se a gente olhar bem no capítulo, não os primeiros versículos do capítulo 8, a gente vai ver que Saulo, não é, ele estava assolando os cristãos. Saulo achava, né, que eles eram seguidores de uma seita. Então, ali houve uma perseguição muito grande. Nós sabemos que Saulo, ele pediu cartas para que... E ele assolava, ele chegava, ele... Não é? Então, nós vamos ver ali, até ele se encontrar com Jesus, nós vamos ver assim o que aconteceu com aqueles cristãos. Mas o que aconteceu também? Que por onde eles iam sendo dispersos, eles iam anunciando a palavra do Senhor. Eles iam anunciando a Cristo. E muitos, não é? Muitos aceitaram a palavra. Muitos, olha só, Deus, nesse momento difícil, não é? Esse momento de perseguição, Deus demonstrando o seu amor. Muitos foram sendo salvos por intermédio dessa dispersão, da diáspora, conforme alguns chamam, não é? Então eles foram dispersos. E eles estavam ali, naquele lugar, não é? Que saíram de suas casas, saíram às pressas e foram embora e foram para um lugar, né, desconhecido, onde estavam sendo, né, entristecidos, mortos, injuriados, caluniados. Tudo isso os cristãos, né, daquele primeiro século, eles vieram a padecer, não é? Então, irmãs, nós vemos assim que, mas por meio de todo aquele sofrimento, a gente vê, não é, que Deus ia salvando. E aí, Pedro, ele escreve essa carta, essa primeira carta, não é, que Pedro escreve para exortar os cristãos, mesmo em tempos de sofrimento, mesmo em tempos difíceis, que eles permanecessem firmados na fé. Mesmo em tempos difíceis, permaneçam firmados na fé. Nós, irmãs, não é? Nós vivemos, não quero comparar com aquele tempo, mas nós vivemos tempos difíceis também, mas temos que estar, né? Temos que estar firmados em Cristo. Temos que estar firmados na palavra do Senhor, porque é ela que vai nos direcionar. É ela, não é, irmãs, que vai nos que vai fazer com que a gente entenda, não é? Que entenda o amor de Deus e que entenda os propósitos do Senhor, não é? Então, nós vemos assim que Pedro, ele escreve essa carta exortando ali todos os cristãos. Quando esse tempo vai passar, que nós estamos vivendo, não sabemos, conforme eu já disse, mas o Senhor sabe. Quantos nesse tempo, irmãs, não é, foram reconciliados com Deus, que estavam fora da casa do Senhor, mas mediante, não é, essa pandemia, mediante, né, a tudo isso que o homem vem vivendo ao longo desse ano, desse 1 ano e meio, não é? Eles foram, através da palavra, reconciliados com Cristo. Quantas pessoas, né, aceitaram a Cristo como Salvador, não é? Mediante
não é, uma palavra que veio numa hora, não é, que aquela pessoa estava tão carente e creu na palavra do Senhor e aceitou a Cristo. Então, irmãs, nós não sabemos, não é, mas Deus tem um plano para cada situação. Deus tem um propósito para cada situação. Nós somos finitos, nós não temos capacidade, não é, de saber o que Deus, não é, o que está na mente de Deus para o nosso futuro, mas nós sabemos, né, que Deus nos ama e Ele nos, né, ele prometeu que iria vir nos buscar, não é? E nós temos essa confiança, nós temos essa certeza no Senhor. Então, irmãs, nós vemos assim que, né, em todo tempo, Deus demonstra, né, o seu amor para conosco. Deus demonstra o seu amor para com a criatura que Ele criou. E Ele quer fazer dessa criatura, não é, irmãs, filhos de Deus, não é? E aí o que nós vamos ver? Quando Pedro, ele escreve a segunda carta, que é a carta de 2 Pedro, o que estava acontecendo? Antes, não é? Os cristãos, eles estavam sendo assolados por Roma, não é? Então a perseguição era muito grande, conforme eu já falei, né? A perseguição era muito ferrenha, não é? Mas agora, quando Pedro escreve essa segunda carta, é uma carta de exortação também, porque no meio dos cristãos existiam aqueles que estavam disseminando coisas que não eram verdade. Existiam aqueles que estavam dizendo assim: ah, vocês não acham que Deus está demorando? Que Jesus está demorando a voltar? Será? Não é? Tá demorando, não é? E quantos hoje, né, mas a gente às vezes até ouve: ah, desde quando que mundo é mundo, né? Eu escuto dizer que Jesus está voltando. Deus é longânimo. Deus, Ele quer que todos cheguem, não é, ao arrependimento. Mas Deus também, não é? Um dia Ele vai dizer: acabou. Acabou a oportunidade, acabou, não o amor, mas acabou a oportunidade, não é? Então, irmãs, nós vemos assim que naquele tempo existiam aqueles, não é, que não acreditavam, estavam disseminando, né, palavras inverídicas no meio do povo. Nós vemos a longanimidade de Deus, irmãs, quando, não é, lá em Gênesis capítulo 6, que até o pastor Renato semana passada teve falando a respeito de Noé. Aqueles que estavam ali, não é? Aqueles que estavam ali também achavam que, o quê? Chuva? Dilúvio? De jeito nenhum. E Noé ficou ali entre 100 e 120 anos, não é? Chamando aquele povo ali, dando oportunidade daquele povo, né, de estar ali dentro da arca junto com eles ali. E no fim daquele tempo, olha, não foram um dia nem 2 dias, foram mais de 100 anos. Deus é um Deus longânimo. Hoje Deus é um Deus longânimo. Deus não muda. Deus não muda. Ele é um Deus... Desculpa, irmãs, quando eu falar um Deus, as irmãs me perdoam. A gente não pode falar um Deus. Deus é Deus. Deus é Deus de amor. Deus não é um Deus de amor. Deus é Deus de amor. Deus é Deus de glória. Deus é Deus que se importa conosco. Deus é Deus. Não existe mais do que um Deus. É um Deus. Então, não existe mais do que um Deus. É o Deus. O Deus, não é? O nosso Deus. Mas não um Deus. Porque quando a gente diz um Deus, né? Parece até que existem outros, né? Só existe um Deus. Então, a gente vê ali que Deus chama através de Noé aquele povo e aquele povo não acredita. Foram, né, tempos e tempos, não é, para que aquele povo chegasse ao arrependimento e aquele povo não chegou. E hoje Deus dá a oportunidade do homem se arrepender e se chegar, né, a Ele. Então, naquele tempo de Pedro ali com os cristãos,
existia, né, essa disseminação, né, de que, será que, né, Jesus vai voltar? Vocês não acham que o tempo já está passando e Jesus não volta? E existia também, né, irmãs, ali, né, nesse tempo, não é, aquele desejo, né, latente, né, eles esperavam ansiosamente pela volta de Jesus, não é? Porque, conforme eu já disse, nós somos limitados. E Deus, ele dá a oportunidade que o homem, mas quem está sofrendo, quem está padecendo, quer logo para hoje, para ontem, não é? E aí, irmãs, o que nós precisamos, né, de fazer nesse tempo? Pedro, quando ele escreve a carta, não é? Ele vai dizer, não é? Ele vai dizer do que, não é, irá acontecer, não é? Que essa terra ela vai passar, né? O céu e a terra esse que nós conhecemos hoje, tudo vai passar. Mas aqueles que esperam no Senhor, não é? Esperam por novos céus e nova terra, não é? Então vamos lá caminhar um pouquinho para o nosso texto base, que diz assim, olha só. O dia do Senhor, porém, virá. Lá no versículo 10, irmãs. 2 Pedro 3, versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Às vezes as pessoas, né, dizem assim, irmãs, mas o quê? Desde que mundo é mundo, não é? A gente ouve falar de guerras, a gente tem visto guerras, a gente tem visto terremotos, a gente tem visto, né? Mas olha só, irmãs, a gente vê assim que o desamor está aumentando muito. A maldade está aumentando demais, é como se, não é? Se aos nossos olhos, não é? Isso é algo assim que nos entristece, que nos, né? A gente fica muitas das vezes indignado de ver tanta maldade, tanta injustiça aos olhos de Deus. Como será aos olhos de Deus? Mas a gente vê assim a longanimidade de Deus em todas essas coisas. Deus ainda, né, Jesus ainda não voltou por causa dessa longanimidade de Deus, dessa bondade de Deus, desse amor de Deus, não é? Então nós vamos ver que um dia tudo isso vai passar, não é? Aqui no versículo 12, ainda vai, no versículo 11 vai dizer assim, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Irmãs, nesse tempo, como nós temos sido nesse tempo? Aqueles que ficam murmurando? Aqueles que ficam dizendo, mas isso aí sabe, é assim mesmo, e eu não sei, eu acho que Deus se esqueceu da gente. Tem pessoas que, não é? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Vivam, não é? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos, quem espera? Né? Os filhos de Deus. Esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Deus é Deus justo. A nossa justiça não é a justiça de Deus. Irmãs, se Deus nos desse poder, já não existiria terra. Não existiria mais ser humano, se Deus nos desse poder. Às vezes a gente vê, né, os acontecimentos, cada coisa que acontece, e a gente olha assim e diz, igual os discípulos, né? Quando Jesus manda os discípulos e eles, desculpem, quando Jesus está com os seus discípulos, eles vão passar por Samaria até chegar a Jerusalém, né?
e eles não são recebidos, eles não recebem Jesus. Aí o que os discípulos falam, não é? João e Tiago, eles dizem, Senhor, quer que a gente envie fogo, cabe com tudo logo de uma vez? A gente é assim. A gente é assim. Quantas vezes a gente vê relatos na televisão, né, reportagens na televisão, não é, que chega, né, aquele malfeitor, ele chega, ele arranca a mãe do carro e a mãe tem que pegar o filho à força correndo e ela fica ali desolada na calçada. Se a gente tem um fogo naquela hora, a gente, né? Mas essa não é a justiça de Deus. Essa não é a justiça de Deus. Deus é longânimo, não é? Então nós vemos aqui que nós esperamos, né, nova terra, novos céus e nova terra, não é? Onde habita o quê? A justiça. Aí a palavra de Deus, através de Pedro, ela vai dizer assim no versículo 14, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Olha só, irmãs, a paciência de Deus, não é? Ela gera o quê? Salvação. Deus, conforme eu falei, né, irmãs, é um Deus, é o Deus de oportunidade. É o Deus que dá a chance, não é, do homem se voltar para ele, porque Deus, ele tem amor pela sua criação. Deus, pelo coração de Deus, não é? Ele quer que nenhum fique para trás. Porque o desejo do coração de Deus é que todos se arrependam, não é? E aqui, para nós fecharmos, irmãs, eu vou deixar aqui com as irmãs o versículo 18 da mesma carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? A ele seja a glória, não só hoje, né, mas para todo sempre. A ele seja a glória para sempre. Irmãs, nós não sabemos quando esse tempo, né, que a gente chama de difícil, mas que nós temos visto assim ao longo da carta de Pedro, né, que os nossos irmãos cristãos nos primeiros séculos, eles padeceram muito. Foram tempos assim dificílimos, né? Nós temos visto assim que a gente não sabe quando esse tempo vai passar. Não é? Se Jesus vai voltar antes desse tempo passar, se ele vai vir agora, se ele vai vir mais tarde, ou se a longanimidade do Senhor vai se estender por mais tempo, nós não sabemos, não é? Mas Deus é um Deus de propósito. Deus é o Deus de propósito. É o Deus de amor. E assim a gente vê que pela sua longanimidade, pela sua justiça que é perfeita, né, ele ainda não veio nos buscar. Cristo ainda não veio nos buscar, mas ele vem. Nós confiamos, ele vem. Deus é fiel para cumprir todas as coisas que ele nos prometeu. Então, permaneçamos, não é, confiantes e crescendo no conhecimento de Jesus, no conhecimento da palavra, irmãs, para que a gente possa realmente, né, entender esse amor do Senhor. Então, eu conforme eu costumo dizer, né, irmãs, Deus é aquele que ele não desiste da gente, não é? Ele está conosco. Ele é aquele que nos prometeu que um dia, né, vai enxugar todas as nossas lágrimas. Nós vamos estar com ele num lugar que não tem choro, não tem pranto, não tem pecado, não é? Porque fomos reconciliados com ele através de Cristo. Então, irmãs, enquanto nós estivermos aqui, vamos procurar viver uma vida, né,
digna, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida correta, uma vida íntegra, meditando na palavra, não dando ouvido, né, aos ensinamentos errados. Às vezes as pessoas querem chegar na igreja, ou então querem ouvir uma mensagem, né, que massageia o seu ego. Ah, eu já trabalhei a semana toda, agora, né, eu quero chegar na igreja, eu quero aquilo que eu quero, eu quero ouvir aquilo que o meu coração deseja. Não. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem, não é, para nos ensinar nesse tempo. Mensagem boa é aquela que você vem para casa e aquilo fica no teu ouvido, ó, te confrontando, né, a semana toda. Precisamos de voltarmos para a palavra, irmãos, porque é a palavra que nos traz discernimento, é a palavra que nos traz crescimento. Jesus, ele não vem buscar uma igreja de qualquer maneira. Jesus vem buscar a sua igreja. Que possamos, né, irmãs, pela graça do nosso Deus, vivermos em paz, unidos, esperando, porque temos esperança, temos confiança, né, que um dia estaremos com o Senhor. Que possamos, né, aproveitar esse tempo para que a gente possa anunciar Cristo para aqueles que não conhecem a Cristo. Amém, irmãs? Que o Senhor a todas nós abençoe.